Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado por fazer parte da nossa história. E você que ainda não é inscrito, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Nós estamos de volta com mais um vídeo, trazendo aqui um assunto muito interessante, trazendo mais aí uma aparente contradição das Escrituras, mas que na verdade a Bíblia não se contradiz. E eu sempre estou dizendo aqui nos vídeos que quando você encontrar um texto na Bíblia que a sua mente não consegue entender o texto, o erro não está no texto, mas é a nossa mente pequena que não consegue interpretar o texto. Existe textos na Bíblia que parecem uma contradição ou uma aparente contradição, mas a Bíblia não se contradiz. E nós estamos aqui com dois textos hoje, e eu vou ler para você, que é um texto que se encontra em Gênesis. Se você tem uma Bíblia em casa e quer me acompanhar, Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. O outro texto que nós encontramos é na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Observe que esses dois textos parecem ter uma aparente contradição, quando a Bíblia diz que tentou o Senhor Deus a Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1, e no capítulo 1 da Epístola de Tiago, versículo número 13, o texto diz que Deus não tenta ninguém, ou Deus não é tentado por ninguém, e a ninguém tenta. Então, se Deus a ninguém tenta, então por que ele tentou a Abraão? E aí, nós vamos observar que Gênesis capítulo 22, versículo 1, eu vou ler aqui na versão Almeida século 21, que diz assim, Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. Aqui é Almeida século 21, que já mudou aqui a forma da escrita, né? Já mudou aqui a forma de falar. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão. Trocou a palavra tentou Abraão por provou a Abraão. Almeida, revista atualizada, diz que pôs Deus Abraão à prova. E aconteceu que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Então, tirou aqui a palavra tentou e colocou pôs à prova. Ou trocou a palavra tentar por provar. Então, Deus colocou Abraão numa prova. Por isso que é interessante você ter algumas traduções diferentes para você fazer comparação de textos. Então, Gênesis 22, 1 diz que tentou Deus a Abraão, o que pode dar a entender que Deus tivesse tentado Abraão, mas Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem a Deus, dizendo o seguinte, não nos deixes cair em tentação. Mateus capítulo de número 6, versículo 13. Então, qual é o problema? Qual é a problemática aqui? Ou a aparente problemática? Como então pode Tiago dizer a respeito de Deus, ele mesmo a ninguém tenta, em Tiago capítulo 1, versículo 13? Como vamos resolver isso aqui? Qual é a solução? Deus não tentou Abraão e nem tenta ninguém a pecar. Né? Deus não tentou Abraão
e nem tentou ninguém a pecar. Ao contrário, Deus colocou Abraão na prova, ou Deus provou Abraão para ver se esse pecaria ou se permaneceria fiel a ele. Então Deus fez um teste com Abraão. Deus colocou Abraão à prova para observar se Abraão permanecia, ou se ele pecaria, ou se ele permaneceria fiel a Deus. Então Deus permite que Satanás nos tente, né? Deus permite que Satanás nos tente, e nós vamos encontrar muitas referências bíblicas concernente a isso aí. Mas Tiago, ele está certo quando ele diz que o próprio Deus nunca a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado pelo pecado. Mas uma vez que ele é absoluta e imutavelmente perfeito, nem pode ele tentar ninguém a pecar, como disse Tiago, capítulo 1, e versículo número 13. Então, quando nós, seres humanos, sujeitos ao pecado, nós somos aí tentados, é porque nos permitimos ser levados pelos desejos da nossa cobiça. Tiago deixa isso claro quando você lê o contexto do capítulo 1 de Tiago, versículo 14 e 15. Então, a origem da tentação, ela procede de onde? Ela procede de dentro de nós e não de fora. Ela procede do homem caído e não de um Deus sem pecado. A tentação, ela procede de dentro de nós, do homem caído, e não de um Deus que é sem pecado. Então, conquanto Deus não tente, nem possa tentar ninguém ao pecado, ele permite que nós sejamos tentados por Satanás e também pelas nossas próprias concupiscências. É claro, o seu propósito ao permitir, presta atenção aqui, o seu propósito ao permitir, mas não produzir, nem ao promover o mal, é fazer-nos mais perfeitos. Então, quando ele permite nós sermos tentados, o foco dele, o objetivo é fazer-nos perfeito. Então Deus permitiu que Satanás provasse a Jó, de forma que esse pudesse dizer: se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Ele disse lá no seu livro, no livro de Jó, no capítulo 23 e versículo 10. Deus permitiu que o mal viesse sobre José por meio das mãos de seus irmãos, mas no fim José pôde dizer a eles: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Por isso que surgiu esse dizer, essa frase, que Deus tornou o mal, tem males que vêm para o bem. Então Deus permitiu que o mal viesse sobre José por meio dos seus irmãos, né? Mas no fim José pôde dizer isso: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou este mal aí em bem, lá em Gênesis capítulo 50 e versículo de número 20. Então aqui não há contradição. Deus não tentou Abraão, Deus colocou Abraão à prova, Deus colocou Abraão no teste. E Tiago está certo em dizer que Deus não é tentado por ninguém e a ninguém também ele tenta. Amém? Deus abençoe tua vida. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. E você que não é inscrito, deixa aí o teu joinha, o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e deixa aí o teu comentário. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso humilde canal. Deus abençoe
e um abraço.